Essa história é sobre uma garota amaldiçoada por um anel que a sua mãe lhe deu de presente quando ela tinha 5 anos. Em busca da resposta, ela vai até um museu onde continha vários objetos antigos que a sua mãe arqueóloga havia encontrado em suas escavações. Lá ela encontra um livro antigo. Ao abrir o livro, ela tem uma visão de um mundo medieval onde uma princesa foge por uma passagem secreta onde terá que contar com a ajuda... passagem secreta onde terá que contar com a ajuda de um prisioneiro que a ajuda a fugir do castelo. Entrando na floresta, eles descobrem uma ligação entre o anel da garota e a espada do guerreiro. Assim, ele decide levá-la até a casa de um velho amigo especialista em maldições. Aqui, ao tocar o anel e desmaiar, ele tem uma visão de uma profecia antiga. Aquele que possui a chave e abrir o túmulo libertará um invasor mais terrível do que eu. Mas a sua morte virá... Mais terrível do que eu? Não entendi. Enfim, mas a sua morte virá com asas rápidas para aquele que perturba a paz da rainha. Quando o bruxo acorda e revela para o guerreiro o que viu, já era tarde demais porque a princesa fugiu em busca do reino do sul. Lá ela encontrará as respostas para estes mistérios. Pelo que eu entendi, a história da protagonista que a gente acompanha num período mais moderno vai se entrelaçar com a história que ela vê no livro. Ou ela é meio que teleportada para dentro do livro. Considerando que a gente já tem muitas histórias onde o personagem ele é teleportado para um mundo mágico, eu acho que uma história onde existe meio que um eco, no sentido de que realmente as duas histórias elas estão entrelaçadas, seria algo talvez interessante ali de acontecer. Por exemplo, um jeito como eu mudaria ou contaria essa história de uma maneira diferente, se a ideia é realmente as coisas estarem entrelaçadas, passado e futuro, digamos assim, né? Então essa época medieval e tal, onde tem uma princesa que também tem um anel, que também recebeu da mãe, da rainha, e aí, beleza, ela tem que ir buscar alguma coisa a ver com esse anel, porque o anel tem a ver com essa profecia que vai trazer um invasor ali terrível. E aí talvez acontecer coisas na vida da garota do futuro que façam com que ela passe mais ou menos pela mesma situação. O que eu faria? Eu iria contar essas duas histórias sem a parte onde a protagonista vai ler o livro e vai descobrir isso. Eu deixaria ela ler o livro lá pra frente. Então o que eu faria seria começar a contar a história, né? A história mais futura. E aí, beleza. Ir com essa história futura até um determinado ponto. E nesse determinado ponto, a gente pegar a história do passado e ir continuando. E aí fazendo essas histórias meio realmente como se as duas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. E aí, de repente, a menina do futuro também vai pegar esse anel, vai ir atrás de descobrir alguma coisa sobre ele, ou algo assim. E aí ela precisa fugir de alguma coisa, e ela é ajudada por alguém e tal, por um carinha também. Enfim, no caso do passado é um guerreiro, no caso do futuro pode ser um guardinha, sei lá. Ela fica presa no museu e ela tem que sair do museu e tal, uma parada assim, e o guarda ajuda ela a sair. E aí eles começam a meio que se conhecer e ir juntos buscar esse negócio sobre o anel. Então, realmente as coisas elas se repetirem, só que adequadas à sua época e contexto. Então, no passado a gente vai ter bruxos, vai ter todas essas coisas assim e tal, e no futuro, né, na versão do futuro, a gente vai ter, sei lá, um arqueólogo, por exemplo, ou um cientista, ou se for para fazer uma pegada mais mística mesmo, algum religioso ou um astrólogo ou alguma coisa assim. Então, a gente ter esses ecos, né, dos personagens se repetindo e as funções deles meio que se repetirem, só que de uma forma que é mais condizente com o nosso mundo. E aí as histórias irem avançando até um momento onde a história do passado iria talvez chegar no seu clímax e a história do futuro também está para chegar. E aí sim, a protagonista no futuro, que seria a verdadeira protagonista, entre aspas assim, acharia o livro e aí ela perceberia que toda a história dela meio que já aconteceu antes, que é uma história que está meio que se repetindo, algo do tipo, e ela iria ler o final do livro para poder descobrir como que no passado foi resolvido e aí sim ela poder resolver. Aí claro que uma vez que ela lê isso e ela meio que toma um spoiler da própria história dela, e esse final poderia ser algo que tipo assim, não é revelado de imediato para o leitor, e aí o leitor vai descobrindo o que ela tem que fazer, e se é algo ainda difícil, por mais que ela tenha lido ali, ela saiba exatamente o que fazer, sabe? Tipo, sei lá, quando você lê como que se derrota um boss em um jogo, é falar, você tem que desviar nessa hora, fazer isso, tipo, aquilo não torna o boss mais fácil. Agora, beleza, você sabe as técnicas que você tem que usar, mas não torna aquele processo mais fácil.
eu acho que algo assim iria funcionar dentro dessa história aqui. Então ela só tomar esse spoiler do livro no final, e eu acho que seria bem interessante ir acompanhando os dois ao mesmo tempo e ir vendo esse reflexo do que acontece com um e do que acontece com o outro. E até seria interessante, depois de um tempo, né, talvez inicialmente, a gente realmente contar a mesma história e ir reproduzindo elas duas vezes. Então mostra a menina ficando presa, aí tendo que fugir, tendo a ajuda do guarda, etc. Aí no passado mostra, sei lá, o capítulo 1 no futuro, aí, sei lá, capítulo 2 no passado. Aí no passado conta mais ou menos a mesma história, só que, né, claro, adaptada à época e situação, contexto ali, onde tem magia, no contexto mais medieval, etc. E aí quando chega, sei lá, no quinto capítulo, onde iria acontecer isso de novo, aí você percebe que o leitor já está habituado a esse contexto de que as duas histórias elas acontecem basicamente a mesma coisa. Pode ser, capítulo 1 realmente foca só na menina do futuro, capítulo 2 na menina do passado. Aí o capítulo 3 e 4 já começa a intercalar os dois. Então mostra o futuro, o passado, ali no mesmo capítulo. No capítulo 4 também intercala mais. E a partir do capítulo 5 ou 6, realmente uma história meio que continua a outra. E aí a gente não precisa mais ver exatamente os mesmos acontecimentos sendo reprisados, digamos assim. A gente começa a pular alguns acontecimentos. Né? Não pular, né? Mas porque no futuro vai estar acontecendo alguma coisa e no passado estaria acontecendo aquela mesma coisa. Então quando a gente chegar para o passado, a gente não vai retomar para contar o que aconteceu. A gente continua a partir daquele momento e o leitor já vai entender que aconteceu algo parecido com o que ele acabou de ler que aconteceu no futuro. Eu acho que seria uma dinâmica de história muito legal de se fazer. Muito legal de se fazer mesmo, muito difícil. Desafiador em termos narrativo mesmo, de você conseguir fazer o leitor entender o que está acontecendo, mas honestamente eu acho que seria muito legal de você ir acompanhando essa história e aí meio que descobrindo o que aconteceu em cada linha do tempo conforme ela fosse realmente nesse negócio de mostrar só um lado e depois trazer para outro, e eu acho que isso tudo amarrando nesse final onde a gente iria, né, sei lá, um pouco parar de acompanhar o passado quando chegasse perto desse clímax e aí acompanhar só o futuro onde a menina descobre a história dela e aí ela lê o que ela tem que fazer e aí ela vai de fato fazer aquilo. E aí só quando talvez ela começa de fato a colocar aquele plano em prática, aquele plano em plástica, enfim, quando ela começa de fato a colocar aquele plano em prática, aí sim a gente volta a acompanhar do passado simultaneamente. E aí talvez nesse final pode ficar mais doido ainda, onde, sei lá, cada página reproduz o que está acontecendo no passado e no futuro ali ao mesmo tempo, até a gente chegar no final. Eu acho que é uma história que ela pode até ser simples ali nos seus acontecimentos, na sua trama, ou até no desenvolvimento dos seus personagens, porque todo o mérito dela eu acho que vai estar nessa narração, em como ela vai ser contada, como ela vai ser apresentada para o leitor. E aí isso, todo esse contexto permite que a história seja um pouco mais simples. Claro que tem que tomar cuidado para também não ser simples demais e o leitor ficar adivinhando tudo o que vai acontecer. Mas, honestamente, eu acho que seria uma ótima forma de contar essa história aqui.